Capítulo 845. Realmente é o mundo espiritual. Klein ficou encantado ao murmurar interiormente para si mesmo. Sem precisar de mais confirmação, sua espiritualidade e percepção espiritual lhe disseram que este era o verdadeiro mundo espiritual. E isso significava que ele havia retornado ao mundo real, o lugar com todos os tipos de peculiaridades. Quase chorei lágrimas de alegria. Klein interiormente fez um comentário autodepreciativo enquanto considerava para onde deveria ir em seguida. Pela posição das estrelas, da lua e do sol, ainda é de manhã. Se não houver diferença de horário entre o mundo real e a cidade enevoada, são no máximo 7:30 da manhã, ou talvez mais cedo. A essa altura, os servos deviam ter descoberto o desaparecimento de seu companheiro e com certeza informariam os padres e bispos. Mesmo que tenham recebido a formação correspondente e se reportem aos seus superiores de acordo com o protocolo, terão primeiro de eliminar a possibilidade de alguém fugir ou ter dores de estômago. Eles precisariam de mais de 10 minutos antes de confirmar isso e começar a tomar as ações necessárias. E depois do relatório aos seus superiores, os padres e bispos não seriam capazes de dizer instantaneamente a gravidade do assunto. Apenas acreditariam que o servo havia escapado e não ligariam rapidamente esse assunto aos guardiões. Depois de fazerem uma adivinhação ou investigação para descobrir a verdade, seriam 20 a 30 minutos depois. Isso também significa que provavelmente ainda não começaram a procurar na área circundante para encontrar o intruso. A identidade de Duane Dantes ainda não foi revelada. Se a fórmula da poção do feiticeiro bizarro dada por Zaratul for real, então a identidade de Duane Dantes ainda tem muitos usos. Se ainda consigo manter a identidade, devo me esforçar mais para não abandoná-la. Além disso, as únicas coisas que estou usando, que são reais, são minha luva e minha cueca. Se eu for para outro lugar, serei um pervertido. Klein já tinha uma escolha para a qual estava inclinado. Ele tirou a cigarreira de ferro, que parecia estar dentro do bolso, mas, na verdade, estava presa sob um elástico. Ele abriu e tirou a moeda de ouro de dentro. Voltar para a rua Boquilund, número 160, é perigoso, Klein murmurou 7 vezes e, com um movimento rápido, viu o objeto girar lentamente no mundo espiritual, balançando para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, antes de pousar na palma da mão. Desta vez deu coroa, indicando uma resposta negativa. Klein assentiu indiscernivelmente e imediatamente viajou em direção a Bäcklund. Depois de 3 paradas, sua figura finalmente apareceu em seu quarto na rua Boquilund, número 160. As cortinas estavam bem fechadas e estava escuro. Era muito adequado para dormir. E na cama, Duane Dantes estava deitado de bruços. Suas mãos agarravam as pontas do cobertor perto de seu pescoço. Pelo que parece, a investigação não chegou até mim. Essa aparência é ridícula. Klein secretamente soltou um suspiro de alívio e viu Duane Dantes se dissipar e se transformar em um espelho do tamanho da palma da mão. Ondulações de água apareceram na superfície do espelho enquanto a luz prateada florescia e se transformava em texto. Exaltado grande mestre, você encontrou alguma coisa? Seu servo leal e humilde, a Rhodes, não sentiu você antes. Não foi nada importante, respondeu Klein superficialmente. Isso o fez confirmar que a Rhodes não foi capaz de investigar os segredos que aconteceram na Cidade Nebulosa. Afinal, esse sujeito foi capaz de apresentar o ambiente onde estava o descontrolado Zaratul. Realmente está relacionado às autoridades de uma divindade? A mente de Klein agitou-se quando ele perguntou: alguém me procurou? Não, ninguém veio incomodar você. A prata na superfície do espelho mudou e produziu novas palavras.
Klein sentiu-se verdadeiramente aliviado ao dizer a Rhodes: você pode ir embora. Vou convocá-lo novamente, se necessário. Tudo bem, mestre. Adeus, mestre Till. Como antes, a Rhodes produziu o desenho de uma mão acenado no espelho. Depois que a luz aquosa desapareceu, o espelho voltou ao normal. Klein foi até a cabeceira da cama, tirou o pijama por baixo e vestiu-o. Depois, tirou velas e outros itens antes de entrar no banheiro. Ele montou um ritual de sacrifício, preparando-se para enviar a fome rastejante, o apito de cobre de Azik, a cigarreira de ferro, e os vários materiais de misticismo acima da névoa cinza para evitar quaisquer investigações que ele pudesse enfrentar. Depois de fazer tudo isso, Klein não demorou e sentou-se no lugar do louco. Ele conjurou a fórmula da poção do feiticeiro bizarro na sua frente. Sequência 4. Feiticeiro bizarro. Ingredientes principais: o olho principal de uma maldição bizarra, o verdadeiro corpo da alma de um saqueador do mundo espiritual. Ingredientes suplementares: 200 ml de sangue de uma maldição bizarra, 30 gramas de saqueador do mundo espiritual, 10 gramas de casca de vidoeiro ruivo. Um segmento de videiras douradas, máscara de borracha feita por você mesmo do tamanho de uma unha. Ritual de avanço. Confiando na força e estratégia de alguém, orquestre uma grande performance diante de muitos espectadores para matar uma criatura Beyonder no nível de um semideus. Então, no final da apresentação, consuma a poção. Klein não considerou o que esse ritual realmente significava. Abaixo da fórmula da poção, ele escreveu uma declaração correspondente. Depois disso, convocou um pêndulo espiritual da pilha de lixo. Segurando-o com a mão esquerda, ele começou uma adivinhação. Em pouco tempo, Klein abriu os olhos e viu o topázio pendurado girando no sentido horário. Isso significava que a fórmula da poção do feiticeiro bizarro que ele tinha era genuína. Ufa! Klein exalou enquanto aproveitava a oportunidade para determinar que tipo de mudanças a fome rastejante havia experimentado, bem como quais foram os vários efeitos colaterais negativos. Após uma adivinhação por sonhos e diversas tentativas diretas, ele descobriu a situação exata em menos de 2 minutos. A fome rastejante agora poderia pastar 7 almas. Durante cada processo de pastoreio, poderia obter 2 ou 3 poderes de Beyonder. Um deles pode ser escolhido pelo usuário. Existem atualmente 8 almas dentro da fome rastejante. As outras se dissiparam completamente com a mutação provocada pelo atendente dos mistérios. E devido ao número excessivo de almas, causou um congestionamento, inutilizando alguns dos poderes. Uma alma precisa ser libertada para restaurá-la ao normal. Atualmente, a primeira das 8 almas é o Barão da Corrupção, que é língua de cobra Mitor. Ele se fundiu com as características de Beyonder do mesmo caminho que o Senhor a havia pastado. Além de distorção e suborno enfraquecimento, há outra área de efeito do poder Beyonder chamada corrosão. Pode tornar os corações das pessoas num raio de 10 metros sombrios e gananciosos, fazendo-as fazer escolhas irracionais. O segundo é o apóstolo do desejo Kirches. Ele se fundiu com o diabo do Senhor A1 e substituiu premonição de perigo, que requer ativação avançada antes de ser útil, por bola de fogo de enxofre. E língua impura, lentidão e espada de lava foram aprimoradas. O terceiro é o viajante, Senhor X Lius Vien. Ele se fundiu com o escriba do Senhor A mantendo viajante e abertura de portas, obteve o poder de Beyonder do registro. No entanto, há uma mudança. É incapaz de registrar poderes de Beyonder comuns e só pode ser usado contra alvos de nível semideus. A chance de sucesso aumentou. Embora ainda seja muito problemático, seriam necessárias 8 vezes, desde que eu não tivesse muito azar.
Além disso, não pode registrar mais de 2 poderes de Beyonder de nível semideus e não pode exceder a sequência 3. O quarto é o zumbi Mavet. Não houve nenhuma mudança. Ainda é a força do zumbi original, controle de gelo e manipulação de zumbis. O quinto é uma demônia da aflição desconhecida. Ela pode dar ao usuário uma sensação de charme bastante poderosa. Além disso, a aparência receberia um ajuste até certo ponto. Além disso, ela pode fornecer uma praga que abrange 50 metros. As criaturas dentro dessa faixa serão infectadas lentamente e os efeitos se tornarão lentamente graves. No início, pode ser pele hipersensível, resfriado ou febre. Mas 20 a 30 segundos depois, pode muito bem se transformar em doenças graves, como pneumonia. Depois de 2 ou 3 minutos, pode-se sofrer repentinamente uma parada cardíaca ou um aneurisma cerebral. O sexto é um desconhecido abençoado pelo vento. Existem 3 poderes de Beyonder: voo de curta distância, mergulho e controle da água. O sétimo é um assegurador da alma desconhecido com os 2 poderes de Beyonder de puxar alguém com força para um sonho e fazer um corpo espiritual dormir. O oitavo é um doutor desconhecido com os 3 poderes de Beyonder de distinguir o clima, tratar doenças graves e costurar almas. Ao mesmo tempo, a própria fome rastejante tem ocultação nas sombras e bomba de carne. Além disso, ela tem a chance e a força de apenas pastar um santo da sequência 4. Tornou-se instantaneamente muito mais forte. Como Klein estava secretamente encantado, ele também franziu a testa diante dos efeitos colaterais negativos. Agora, fome rastejante tinha que comer uma pessoa viva todos os dias, caso contrário, devoraria quem a usasse. Ao mesmo tempo, louvar é o verdadeiro criador de tempos em tempos na mente do usuário. Isso traria pensamentos caóticos e dor de cabeça. Além desses 2, ainda tinha medo de cogumelos. Nenhum poder poderia ser usado se cogumelos aparecessem a 5 metros dela. Louvar aleatoriamente o verdadeiro Criador é realmente problemático. O mesmo vale para comer uma pessoa viva todos os dias. Primeiro vou jogá-la acima da névoa cinza e deixá-la se acalmar por alguns dias. Talvez possa haver algumas mudanças. Se isso realmente não funcionar, só posso escrever para o Sr. Azik. Klein rapidamente se decidiu e não hesitou em liberar a alma do assegurador da alma. Ele também planejou trocar o abençoado pelo vento e o doutor mais tarde. A demônia da aflição dependia das circunstâncias. Ao lado da mesa de bronze, o espírito do assegurador da alma emergiu. Mas devido à mutação, não pôde ser mantido. Dissipou-se rapidamente. Sua característica de Beyonder foi produzida. Era inteiramente de cor preta. Em seu núcleo havia uma luz pura e cintilante que parecia um céu noturno com estrelas embutidas. Depois de fazer isso, Klein não hesitou em jogar a fome rastejante e os outros itens na pilha de lixo. Ele então retornou rapidamente ao mundo real, encerrou o ritual e eliminou quaisquer vestígios. Depois disso, lavou o rosto e escovou os dentes para fazer Dwayne Dantes parecer elegante. Depois de sair do banheiro, Klein, de pijama, caminhou até a porta com sua expressão habitual. Ele abriu a porta e disse ao valete do lado de fora: prepare um conjunto de roupas que seja adequado para uso doméstico. Sim, senhor. Richardson não perguntou por que e caminhou imediatamente até o guarda-roupa. Somente nesse momento, com ele vendo as costas de seu servo, Klein confirmou que estava fora de perigo e havia retornado à sua vida normal. Nota: no caso, um diabo que o Senhor apastava, será o mesmo caso para situações subsequentes. Ponto.